Relação entre volume e capacidade. Considere os dois recipientes cúbicos a seguir. As paredes e a base do recipiente A são bem grossas, ó, repara que ela é bem grossinha, tá vendo? E a sua cavidade interna, onde são colocados os líquidos, também tem formato de cubo. Aqui dentro também é um cubo. Já as paredes do recipiente B são tão finas que sua espessura pode ser desprezada. Então, eu quero que vocês reparem o seguinte, ó, eu tenho aqui 2 cubos, todos com arestas de 10 centímetros aqui, ó, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Só que o cubo A, ele tem a parede grossa. Automaticamente, a sua capacidade, ou seja, o líquido que cabe aqui dentro vai ser menos do que o líquido que cabe no recipiente B, porque as paredes dele são tão fininhas que vão ser desprezadas. Então, quando eu calculo o volume do recipiente B, 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000. Então, o volume aqui é 1000 centímetros cúbicos. Só que aqui, como a parede do recipiente A é grossa, vai caber menos. Então, é isso que a gente vai ter que calcular, ok? Então, vamos lá. Questão 1. Qual é o volume de um cubo de arestas medindo 10 centímetros? Então, ó, questão do coração. Ele só está perguntando qual é o volume, nada mais do que isso. Então, volume, 10 vezes 10 vezes 10, 1000 centímetros cúbicos. Tranquilo, né? Qual é a medida das arestas do cubo que representa a cavidade interna, ou seja, de dentro do recipiente A? Meus amores, então vamos entender o seguinte: aqui dentro tem um cubo, a abertura é um cubo. Ele quer saber quais são as medidas do cubo interno, do buraco que tá aqui dentro. A gente não pode dizer que mede tudo 10, porque eu tenho que descontar as paredes grossinhas, eu tenho que descontar 1 centímetro, outro centímetro lá embaixo, outro 1 centímetro. Então, quanto que fica isso daí? Se você disse 8, acertou. Por quê? Aqui nós temos, por exemplo, 10 centímetros. Se eu tirar 1 centímetro do lado e 1 centímetro do outro, 10 menos 2, 8. Então, ó, tem 10 centímetros, tira 1 centímetro de um lado, tira 1 centímetro do outro. Então, vai dar 8 centímetros. Item 3. Qual é a espessura da base do recipiente A? Não reparem que eu fiz um rabisco aqui, porque eu fiz uma anotação errada, tá bom? Então, ele tá perguntando a espessura. Quando fala espessura, aquela parte grossinha da sua parede. Então, o que que nós vimos? A gente viu que a parede tinha 1 centímetro de um lado e 1 centímetro do outro, certo? Então, a espessura é de 2 centímetros. Questão 4. Calcule o volume da cavidade interna do recipiente A. Então, o que que nós vimos? Vamos voltar aqui para o recipiente A, então, ó. Ele quer o volume da capacidade interna. O que que nós vimos, então? Que a parede que tá aqui dentro, eu não tô falando dessa marrom externa, tá, gente? Eu tô falando aqui dentro, a menor. Ela tem 8 centímetros, certo? Porque descontou 1 centímetro de cada lado. Então, o volume que cabe aqui dentro é 8 vezes 8 vezes 8. Então, vamos colocar isso lá na questão 4. Então, o volume será o 8 ao cubo, né? Que é 8 vezes 8 vezes 8. 8 vezes 8 é 64, e 64 vezes 8, 512 centímetros cúbicos. Ou seja, se enchermos totalmente o recipiente A com água, sem que ele transborde, qual será o volume ocupado pelo líquido? Então, já está aqui na questão 4 a resposta. O volume será de 512
centímetros cúbicos. E questão 6. Se enchermos totalmente o recipiente B com água, sem que ele transborde, qual será o volume ocupado pelo líquido? Então, o recipiente B é aquele que as paredes são tão fininhas que podem ser desprezadas. Então, o volume dele é 10 vezes 10 vezes 10, que dá 1000. Então, o volume é 10 ao cubo, 1000 centímetros cúbicos. 7. Com base em seus cálculos e nas definições acima, complete a tabela. Recipiente A. Então, a gente vai ver aqui a diferença entre volume e capacidade, tá? Quando a gente olha os dois recipientes, ó, os dois têm arestas medindo 10. Então, o volume dos dois é 1000. 10 vezes 10 vezes 10, 10 vezes 10 vezes 10, ok? Então, aqui nós podemos colocar 1000 nos dois. Agora, o bacana tá aqui, gente, a capacidade, o que cabe dentro desse volume. No recipiente A, como as paredes eram mais grossinhas, nós vimos que no recipiente A cabe 512 centímetros cúbicos. Essa é a capacidade dele. Então, o que ele comporta? 512. Já no recipiente B, que tem as paredes fininhas, o volume dele é igual à sua capacidade, 1000. Lá na página 365, ele fala do volume e estados físicos da matéria. Então, o que que nós temos aqui? Sólido, líquido e gasoso. No caso do gasoso, o volume se expande de acordo com o seu local. Se você pegar uma bexiga cheia de gás, ao estourá-la, o gás vai espalhar pelo local. O objeto sólido continua sendo sólido, utilizamos quilos ou gramas para estar medindo. E aqui temos o estado líquido, do qual nós podemos ter líquidos e mililitros. O exercício 2 é mais um raciocínio. A gasolina usada como combustível para automóveis é vendida por litro. Já frutas, como as maçãs, são vendidas por quilo. Quilograma, né? Falamos quilo no dia a dia. Explique o porquê da diferença. A gasolina, por ser líquida, é fácil medir o seu volume, que pode ser expresso usando uma unidade de capacidade, o litro. Então, a gasolina, nós podemos estar utilizando o litro, que é a sua capacidade. As maçãs são sólidas, sendo mais fácil medir a sua massa, que pode ser expressa por quilograma. Então, aqui, nós vamos, a partir das próximas aulas, estar fazendo outras conversões de medidas, mas utilizando medidas de capacidade, ou seja, de litro para mililitro, para decilitro. Vamos estar trabalhando com conversões de massa, ou seja, de quilograma para grama, para decigrama, e assim por diante.